A gente começa a criar expectativa, fazer planos, sonhar, fazer uma pasta no Pinterest de casamento. De repente, tudo muda. Você fica sem entender o que aconteceu, a pessoa começa a te tratar de forma fria, distante, não fala mais com você, não manda mensagem, não fala mais nada. Ai, minha amiga, você foi defraudada. Oi, amigo, seja bem-vindo a esse humilde canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Você clica no sininho também para você ficar por dentro de todo vídeo novo que sai por aqui. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu acredito que seja necessária tanto para mim quanto para você. Eu tava lendo Cantares essas últimas semanas e algo me chamou muita atenção e o Espírito Santo falou muito comigo em um versículo específico. E eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração. E eu acredito que seja um assunto muito pertinente para nós. Tá em Cânticos, capítulo 2, versículo de número 7. Lá no finalzinho diz o seguinte, olha: não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. Nós precisamos ser constantes em guardar o nosso coração e não permitir que o nosso coração seja defraudado. Talvez você não saiba o que é defraudação, mas eu quero te falar aqui. Defraudação é criar expectativas que não são correspondidas, iludir, enganar ou despertar desejos em outra pessoa e não cumprir. Nós temos sido continuamente incentivados a viver e colocar o nosso coração em lugares que não é nosso e que ainda não está à nossa disposição. O crush dos sonhos, o personagem dos sonhos, o ator dos sonhos, o cantor dos sonhos, o ministrante dos sonhos, o pregador dos sonhos. E essa palavra não é apenas para meninas, tá? Nós sonhamos, idealizamos, alimentamos expectativas e muitas vezes permitimos que o nosso coração seja tomado por ilusões, que na maioria das vezes não tem nenhum fundamento. E exatamente isso pode nos fazer com que a gente perca Cristo de vista, que é o que realmente importa. E quando a gente quer despertar um amor que ainda não está no tempo para que ele seja despertado, o nosso coração começa a andar ansioso por coisas que não foi Deus que disse. E quando nós começamos a alimentar ilusões daquilo que nós gostaríamos de viver, mas que não estamos vivendo no momento, nós corremos o risco de ter o nosso coração descontente, de estar em constante descontentamento com a vida, com as pessoas. Ah, não dá certo, nada acontece, nada isso, nada aquilo. E o descontentamento nos faz enxergar apenas aquilo que falta. O descontentamento é o oposto da gratidão. Guardar o coração é confiar no tempo de Deus. É não despertar o amor fora do tempo. E nem permitir que expectativas criadas e geradas pelo homem, por mim mesmo, ocupe o lugar que é de Cristo. E quando Jesus ele é suficiente para nós, a paz, a alegria. E a gente começa a servir ao Senhor, descansando nele e tendo a certeza e a convicção de que ele fará. Não se engane, existem pessoas mal intencionadas dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas alimentam expectativas e esperanças no coração do outro irmão, apenas para satisfazer o seu próprio ego. É por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque quando o nosso coração está guardado no Senhor, nós não sofreremos defraudação. Nós não ficaremos constantemente sendo enganados. Eu particularmente procuro viver um princípio que tem me protegido muito. Eu só acredito que um rapaz tem interesse amoroso por mim quando esse rapaz me fala. Eu não acredito se terceiro me falar, se fulano me falar, se a mãe me falar, se o amigo me falar. Se essa pessoa me falar, aí eu acredito. Essa foi uma decisão que eu tomei depois de passar por defraudação no meu coração. Depois de ser enganada, às vezes não era nem a pessoa que estava me enganando, eu que estava me enganando. Às vezes alguém nos trata tão bem, com tanto carinho, que a gente corre esse risco, sim, de pensar e imaginar mil e uma coisa. E sem perceber, a gente começa a criar expectativa, fazer planos, sonhar, fazer uma pasta no Pinterest de casamento. De repente, tudo muda. Você fica sem entender o que aconteceu, a pessoa começa a te tratar de forma fria, distante, não fala mais com você, não manda mensagem, não fala mais nada. Ai, minha amiga, você foi defraudada. O seu coração foi guiado e foi levado para criar expectativas em coisas que... Por outro lado, nós precisamos também ter responsabilidade de não ser aqueles que defraudam alguém, que defraudam o coração de alguém, que ilude alguém, que cria expectativas em alguém, que quando a gente percebe que alguém está desenvolvendo algum certo sentimento por nós, a gente começa a prender essa pessoa. A gente não pode fazer isso, tá? Se esse interesse não é correspondido dos dois lados, a melhor forma é sempre contar a verdade com carinho, com respeito e com clareza. Não devemos manter
ver pessoas presas à falsa esperança em relação a nós. Por mais que isso alimente o nosso ego. E você sabe, amiga, que alimenta o nosso ego, sim. Você não quer saber, não quer nada dessa pessoa, mas você continua deixando ela criar expectativas em relação a você. Como assim? A gente não quer ser defraudada, mas a gente quer defraudar alguém. Não casa, não combina, entende? Dizer não com respeito é muito mais cristão do que alimentar expectativas em outra pessoa que nunca vai se tornar realidade, se depender de você. Então nós não devemos lutar apenas para não sermos defraudadas. Nós precisamos lutar para não sermos também as defraudadoras de corações alheios. Quem ama como Jesus não brinca com o sentimento de ninguém e nem deixa que as pessoas brinquem com seus sentimentos. O nosso coração, ele não pode, e a nossa vida não pode ser guiado por ilusões. Nós precisamos estar firmados e baseados na verdade. E por mais que ela doa, a verdade sempre vai ser melhor. A defraudação é contrária ao caráter de Deus, porque Deus nunca vai deixar nós criarmos expectativas em algo que Ele não possa nos dar, ou criar expectativas sem propósito nenhum, porque Ele é verdadeiro em tudo o que Ele faz. Um exemplo de uma pessoa que não deixou que outra pessoa fosse defraudada e que está na Bíblia é Jacó. Embora a sua atitude em relação a Lia trouxe muito sofrimento, ele nunca enganou ninguém sobre os sentimentos que ele tinha. Ele sempre disse: eu amo Raquel e eu vou trabalhar por Raquel. Desde o início, Jacó deixou muito claro os seus sentimentos. Então, a injustiça que acontece nessa história não foi por causa de Jacó, mas foi por causa do engano de Labão. E não porque Jacó alimentou falsas esperanças no coração da Lia. Lia já sabia quem Jacó amava. Então, é por isso que nós, como cristãos, nós precisamos ser muito verdadeiros em tudo que nós fazemos. Se existe interesse, fala. Mas se não existe também, fala. Alimentar expectativas em alguém que nós não pretendemos corresponder não é amor, é egoísmo. Nós não podemos construir sonhos em sinais, em indiretas ou interpretações que nunca foram confirmadas. Um coração guardado aprende a descansar na verdade e não nas possibilidades imaginadas. Porque quando nós vivemos guiados na verdade, nós protegemos o nosso coração e o coração das outras pessoas. Jesus nunca conduziu ninguém com ilusão. Ele sempre trouxe a verdade, mesmo quando essa verdade era difícil de engolir. Nós também temos um exemplo na Bíblia de defraudação que é Dalila. Dalila e Sansão é um relato de um relacionamento baseado na ilusão e na manipulação. Ela conquista a confiança de Sansão, se aproxima dele, insistiu que ele abrisse o coração e contasse o segredo, e quando ele finalmente revelou a sua vulnerabilidade, ela foi lá e o entregou para os inimigos. É isso que a defraudação faz. O amor verdadeiro nunca manipula, nunca alimenta falsas expectativas e nunca usa o coração do outro, o sentimento do outro para benefício próprio. Não mantém alguém para alimentar o seu próprio ego. O amor bíblico é verdadeiro, é sacrificial e é honesto. Por isso, como filhos de Deus, nós somos chamados para viver na verdade e não devemos permitir que o nosso coração seja manipulado e nem permitir que nós venhamos manipular o coração de alguém. Nós somos guiados pela sua palavra e não pelas nossas emoções. Então, quando Cristo governa o nosso coração, nós aprendemos a amar com sinceridade. É esse tipo de amor que revela Jesus. O amor baseado na verdade. Então, meu amigo, minha amiga, guarda teu coração. Não permita ser manipulados, defraudados, iludidos ou ter o coração roubado por expectativas que nem nasceu do coração de Deus. Nem toda expectativa vem do Senhor. Aprenda isso. Ela pode ser gerada também baseada nas nossas emoções, pela nossa carência ou por palavras e atitudes que alguém alimentou a nossa ilusão. Não desperte o amor antes do tempo. E não permita que ninguém desperte em vocês sentimentos que não pretendem corresponder. O que vem de Deus não precisa de manipulação, não precisa de jogo emocional e não precisa de falsa promessa. Deus sempre vai conduzir os seus filhos, nós, pela verdade. Então guarda o teu coração, porque é dele que produz a fonte de vida. Quando Cristo ocupa o primeiro lugar, nenhuma expectativa fora da vontade de Deus será capaz de roubar a paz que existe dentro de nós. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e se falou, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante. Deus abençoe, gente. Até mais.